Eleições 2022. Diário PCD fecha o prazo para candidatos a governador falar com e sobre a pessoa com deficiência. E mais, humorista demitido pelo SBT agora é condenado a indenizar família de menino autista. E tem mais uma piada de muito mau humor dele aqui no Diário PCD. Fica ligado, tudo isso e muito mais a partir de agora no canal no YouTube. Segunda-feira, 12 de setembro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Enfim, nós estamos em todas as redes sociais, também no site, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Enfim, o Diário PCD levando a notícia e a informação para todas as pessoas com deficiência do Brasil e também fora do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa xadrez em tons marrom e verde bem clarinho e ao fundo um painel branco. Quero começar esta semana falando com você de vários assuntos, de várias matérias que nós preparamos agora no começo da semana, logo o primeiro dia desta semana de setembro, com muitas informações. E a primeira delas, eu quero compartilhar com vocês uma informação da AACD. Sabe que a AACD é uma entidade aí com atendimento em todo o Brasil, referência na reabilitação de pessoas com deficiência física. A AACD apresenta o livro Experiência de Implantação da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde no Centro de Reabilitação da AACD, que acaba de ser lançado e já está disponível para quem deseja aprofundar conhecimentos na área. Portanto, a AACD lança essa obra, que é um registro de todo o processo de elaboração com base na CIF, dos instrumentos de avaliação e acompanhamento da evolução de pacientes pediátricos e adultos, sendo desenvolvido pelos setores de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, pedagogia, musicoterapia, arte e reabilitação e serviço social do Centro de Reabilitação da Unidade Ibirapuera da AACD em São Paulo. Portanto, esse livro já está disponível. No site você tem as informações de como você pode adquirir este livro. É só consultar www.diariopcd.com.br. E ainda nesta segunda-feira, eu quero compartilhar com você, essa matéria também está no site, em destaque no site, uma campanha Fale de Coração, que aborda sonhos e medos para estimular cuidados com a saúde cardiovascular. Isso é um assunto extremamente delicado. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 397 mil mortes por ano no Brasil. Esse número representa quase o dobro de óbitos por câncer no país. Grande parte desses casos poderia ser prevenido com a mudança de hábitos e com um tratamento adequado. Portanto, setembro, que é o mês que celebra o Dia Mundial do Coração, dia 29 de setembro, o grupo Advocacy em Cardiovascular realiza uma série de ações que é o hashtag Fale de Coração, para promover a conscientização sobre os tipos, os sinais e os fatores de riscos das doenças cardiovasculares, bem como a importância do tratamento correto. Uma matéria completa no site, mas uma matéria completa para você ter todas as informações sobre a campanha Fale de Coração, que está no www.diariopcd.com.br. E uma outra matéria muito interessante que eu quero compartilhar com vocês é um trabalho jornalístico que nós fizemos com o site oficial dos Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, isso mesmo. Eles participaram da Reatec e na Reatec eles apresentaram o site
disponível e acessível para cegos e surdos. Eles, além de artigos em áudio e vídeos com audiodescrição, a plataforma oferece opções de ampliar o acesso à informação para todas as pessoas de forma gratuita. Olha que número interessante. Mais de 3 milhões de acessos diários. O site é disponibilizado em mais de 1.000 idiomas, dentre eles 104 línguas de sinais do mundo todo. Oferece também arquivos eletrônicos para a linha Braille e leitores de tela. Durante a Reatec, eles apresentaram lá os aplicativos desenvolvidos especialmente para que os surdos tenham autonomia ao estudar a Bíblia e diversos assuntos relacionados sem precisar de um intérprete. Portanto, está aí esse trabalho desenvolvido pelos Testemunhas de Jeová com esse site totalmente acessível. Quero dizer para você que eu volto daqui a pouco, hein? Eu volto daqui a pouco, volto com 2 assuntos muitíssimo interessantes. Primeiro, se você acompanha ou acompanhou o tal do Léo Lins, que se diz humorista, que foi demitido do SBT, mais uma piada de muito mau gosto dele, envolvendo aí a linguagem de sinais, que eu vou compartilhar com você aqui para você ver o grau da maldade desse cidadão. E vamos falar sobre eleições 2022. Quem vai falar sobre e para a pessoa com deficiência aqui no Diário PCD? Fica comigo, volto daqui a pouco. Antes disso, chega o recado da Mais Você Isenções. Você que está aí pensando se vai fazer um novo pedido em relação ao IPVA de 2022 ou não, se você está precisando falar sobre outras isenções, está com problema de rodízio, cartão estacionamento, enfim, chega o recado aí da Luciana e do Álvaro da Mais Você Isenções. Eu volto em instantes sobre eleições 2022 e sobre o Léo Lins. Fica ligado. Olá, eu sou a Luciana. Eu sou o Álvaro. Nós somos aqui da Mais Você, da unidade de Santo André. Nós estamos aqui para passar a melhor informação para você, atender, dar o nosso melhor aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode vir aqui, a gente tem um estacionamento bacana, um cafezinho quentinho para estar te recebendo. Se você não puder vir, a gente tem um WhatsApp, um telefone, anota aí, 94705-6482. A gente vai te responder, vai te ajudar da melhor forma. Estamos aqui na Avenida Arthur de Queiroz, número 339, Casa Branca, aqui no centro de Santo André, pertinho de tudo. Aqui você tem concessionária, a gente indica autoescola se você precisar, um lugar legal para você fazer o seu laudo, enfim, tudo que você precisar em relação à isenção, nós te ajudamos aqui na Mais Você de Santo André também. Meu carinho ao Álvaro, à Luciana, que estão no escritório em Santo André, da Mais Você Isenções, a Aniele de São Bernardo do Campo, ao Guto e a Dona Regina em São Caetano do Sul e a Lilian na unidade de Mauá. Enfim, a Mais Você Isenções é uma empresa especializada em prestação de serviço, atuando principalmente em isenções de impostos para pessoas com deficiência e seus condutores. Um abraço a todos eles. Noite de segunda-feira, hein? Noite de segunda-feira, dia 12 de setembro. Nós estamos aí muito próximo, né, ao momento eleitoral. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Vamos trazer um vídeo aí do João Eduardo dos Santos, lá de Guarulhos, que desabafou sobre as eleições. Mas antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês mais um momento ridículo do tal do Léo Lins, aquele humorista, esteve no SBT, fez uma piada de muito mau gosto sobre o Teleton, foi mandado embora do SBT. Ele agora tem uma piada, né? Não é piada, né? É um humor horrível, onde nesse vídeo você vai acompanhar que ele diz o seguinte:
Acho impressionante essa linguagem de sinais. Você se comunicar sem precisar falar. Eu fiquei me perguntando se as coisas que acontecem na linguagem falada também acontecem na linguagem de sinais. Por exemplo, um surdo, mudo com mal de Parkinson, é considerado gago? Acompanhe, ele vai dizer isso. Acompanhe aí. Eu acho impressionante essa linguagem de sinais, sabe? Você se comunicar sem precisar falar. E eu fiquei me perguntando se coisas que acontecem na língua falada também acontecem na linguagem de sinais. Por exemplo, um surdo mudo com mal de Parkinson é considerado gago? É uma dúvida válida, não é? Imagina ele falando... Ele fica gaguejando. É mais difícil entender ele, não é? E na linguagem de sinais você usa o corpo todo para fazer as palavras, os gestos. A letra J é isso. Isso aqui é a letra J. O Lula não pode fazer isso. Ele é analfabeto até em surdo-mudo. Não adianta aprender nem essa linguagem. É lamentável, né? É lamentável. E o duro que eu acho mais triste é que tem pessoas que ainda aplaudem, pessoas que ainda perdem tempo para assistir um cidadão como esse. Para mim, cara que não tem nenhum tipo de compostura. Só que a justiça, você sabe que existem as duas justiças, né? A dos homens e a de Deus, do nosso Pai. E aqui na justiça dos homens, esse cidadão aí, que foi recentemente demitido do SBT, ele acaba de ser condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$44 mil por ter ofendido a mãe de um jovem autista em uma rede social. Ele ainda pode recorrer. A Adriana Cristina da Costa Gonzaga ajuizou uma ação em 2020, quando a ex-namorada do humorista publicou um vídeo em uma rede social no qual ela chamava o Léo de meio autista. O comentário gerou revolta nas redes sociais. A Adriana procurou o Léo Lins e pediu para que ele aconselhasse a namorada a se retratar, que autismo não é adjetivo. O Léo respondeu à autora da ação com mensagens ofensivas e ainda fez chacota da situação nas redes sociais com comentários ofensivos. Ainda segundo a ação, os seguidores de Léo Lins também passaram a enviar mensagens preconceituosas e ofensivas. Tudo isso foi parar no Tribunal de Justiça, ele está sendo condenado, pode recorrer, mas a primeira condenação é de R$44 mil. Eu espero que a condenação desse cidadão venha com o insucesso da carreira dele. Afinal, eu vi que ele foi pedir emprego esses dias na Jovem Pan, no Pânico. Tem uma publicação sobre isso. Espero que a Jovem Pan não seja insana de contratar um cidadão como esse. Espero. Porque tem muitos bons profissionais na Jovem Pan. E ter esse Léo Lins nos quadros da Jovem Pan é simplesmente um desastre para uma emissora que foi construída com muito suor de muita gente. Enfim, Léo Lins condenado. E você, qual é a sua opinião sobre essa condenação de Léo Lins e sobre essa piada de mau humor em que ele faz falando sobre a linguagem de sinais? Deixa aqui o seu comentário, o seu chat, porque é um absurdo tudo isso que envolve esse cidadão Léo Lins. Pois bem, pessoal, segunda-feira, 12 de setembro, nós começamos desde o dia 23 de junho procurar os candidatos a governador do estado de São Paulo. Quando definiu a candidatura, na época pré-candidatura, de
Rodrigo Garcia, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, nós fomos em busca desses 3 pré-candidatos. Em 23 de junho, nós começamos a documentar o convite para que eles viessem ao Diário PCD para falar sobre e para a pessoa com deficiência. De imediato, o candidato Fernando Haddad aceitou o convite, veio ao Diário PCD, conversou com integrantes do Podemos Sim PCD e da Comissão 48. Uma entrevista longa que está disponível aqui no canal. Em seguida, o PDT confirmou a candidatura de Elvis César ao governo de São Paulo. Procuramos a assessoria de Elvis César e ele prontamente nos atendeu e veio aqui e também falou sobre e para a pessoa com deficiência. Insistimos e temos tudo isso comprovado. Insistimos e muito com a equipe de Rodrigo Garcia e de Tarcísio de Freitas. Eu cheguei a falar com o candidato Tarcísio de Freitas. Acho que não devo colocar aqui o que eu conversei com ele, o pedido que eu fiz para ele, para estar aqui para falar sobre e para a pessoa com deficiência. Inúmeras pessoas que são aí adeptos à candidatura de Tarcísio de Freitas se propuseram a falar com ele. Eu esperei durante todo esse tempo e todas essas pessoas não receberam a resposta. Ou se receberam, não trouxeram para o Diário PCD. E eu quero anunciar que esta semana é o último prazo para que a assessoria de Tarcísio de Freitas defina se ele tem agenda ou não para conversar com o Diário PCD. Porque basta. Já foi muito tempo, muitas pessoas conversaram com ele e eu, inclusive, conversei com ele. Falei para ele da importância de ele falar com as pessoas com deficiência. Ele até citou para mim que já falou sobre a pessoa com deficiência com a Michele Bolsonaro, mas para a gente isso não importa, nós queremos saber posições dele, candidato. Então, a situação é o seguinte, até a sexta-feira, dia 16, se a equipe de Tarcísio de Freitas, se ele não estiver disponível para falar com a pessoa com deficiência, nós faremos aqui uma transmissão específica para ele ao lado de Rodrigo Garcia. Ambos tomaram a mesma posição, porque o Tarcísio de Freitas ainda veio prorrogando, vamos ver, e não viu. O Rodrigo Garcia de cara já disse que não tinha agenda. Mandamos no dia 23 de junho, a Rosana Abrantes, por sinal, nos ajudou muito, um abraço para a Rosana, nos ajudou muito, e a assessoria de Rodrigo Garcia de imediato disse que não tinha disponibilidade de agenda. Isso em 23 de junho. Nós estamos no dia 12 de setembro. Lá atrás ele já não tinha disponibilidade, mas falou com um monte de emissora de rádio. Não quero desmerecer outras emissoras de rádio, mas ele falou com um monte de emissora de rádio. Ele conversou com um monte de vereador pelas redes sociais, um monte de prefeito. O segmento da pessoa com deficiência é muito maior do que tudo isso. Emissoras de rádio pequenas conseguiram falar com ele. E aqui com o Diário PCD não quis falar. Até integrantes da Comissão 48 foram em busca de tentar conversar com ele, mas a resposta foi sempre a mesma. Portanto, para mim, estão no mesmo estágio Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia. Ambos não tiveram disponibilidade até agora para falar com a pessoa com deficiência. O prazo final é até sexta-feira, dia 16. Porque aí eu quero fazer uma transmissão muito direcionada para eles.
Vamos preparar. Por outro lado, estamos acertando com a assessoria de Vinícius Poit, do Novo, candidato a governador em São Paulo, que aceitou falar com o Diário PCD, e estamos acertando apenas a agenda para entrevistar Vinícius Poit, candidato pelo Novo. Portanto, nós tivemos Fernando Haddad, tivemos Elvis César e teremos Vinícius Poit. Não temos, até agora, Tarcísio de Freitas e nem Rodrigo Garcia. Nós chegamos ao topo. Fernando Haddad está liderando as pesquisas, de acordo com o que é divulgado, e chegamos a Elvis César e a Vinícius Poit. O segundo e o terceiro colocado fugiram até agora de falar com o Diário PCD. Não é com o Diário PCD, é com a pessoa com deficiência. Aqui não tem lado partidário, aqui não tem sigla partidária. Eu não sou candidato a nada. Por isso que eu não sou candidato a nada. Porque tem muita gente decepcionada com esses candidatos que fugiram do segmento da pessoa com deficiência. Muita gente extremamente decepcionada. Porque ainda tem gente que quando gosta de um candidato, gosta de um candidato. E ela, quando se decepciona, é porque esse candidato deixou a desejar. E não é minha culpa. Não é culpa do Diário PCD. Porque nós trabalhamos e muito para trazer os 5 candidatos mais bem colocados nas pesquisas em São Paulo. Vamos continuar insistindo até sexta-feira, dia 16 de setembro. Depois disso, vai ficar à sua disposição a definição de quem realmente teve interesse em falar com a pessoa com deficiência. Por sinal, eu queria compartilhar com vocês um vídeo que eu recebi, um comentário que eu recebi do João Eduardo dos Santos, de Guarulhos, que fala sobre política, sobre o momento eleitoral. E eu queria compartilhar isso com você. Vamos compartilhar? Vamos ouvir o recado do João Eduardo dos Santos sobre as eleições 2022? Eu volto daqui a pouco para a gente falar um pouco mais sobre isso. Meu nome é João Eduardo dos Santos, sou de Guarulhos, São Paulo. Tenho monoparesia nos membros superiores. Abrão, se você me permite, ou num momento mais oportuno, se você quiser colocar esse vídeo, eu acho interessante. Todo ano esses apresentadores, esses artistas falam que o povo não sabe votar. E eles sabem votar? Ou eles votam naqueles que o beneficiam? Dê um nome pra gente, a gente vota e depois vai cobrar vocês lá na frente. Essa é minha indignação, Abrão, é porque às vezes a gente chega na eleição aqui e a gente vê os caras jogando um monte de papel no quintal da gente, sujando tudo, não tem um mínimo de respeito. Aí eu peço para as pessoas que, por favor, eu peço de coração, que no dia da eleição o cara vem querer te dar R$50 aí, um pão com mortadela. Não se venda, cara. Pensa na sua família, que você não vai estar prejudicando as outras pessoas, não. Você está prejudicando a sua. Pensa no bem geral das pessoas, tá bom, cara? Tanto, eu tenho 54, vou fazer 55 anos. Quantos presidentes já passaram, cara? E sabe o que mudou minha vida? Acordar 4, 5 horas da manhã e trabalhar. E não dar importância pra isso não, cara. Não fique brigando por causa de políticos, não. Ou por causa de futebol. Essas coisas só desagrega a família. Tive problema até na minha. Você não pode colocar uma coisa no grupo aí. Evita, cara. Não compensa. Um pensa de um jeito, um pensa no outro. Ah, um país democrático? É, mas, rapaz, tem gente que só bate na tecla o que vale a opinião dela e a dos outros nada. Então evita a briga, cara. Não compensa por causa dessas pessoas que não estão nem aí pra gente, não. Olha o que estão fazendo com a gente aí, com os PCDs. Eles com um monte de benefício,
sem mexer no salário, a gente com o pouco salário que tem, pagando todas as contas aí, tá bom? Com honestidade, fique com Deus e Diário PCD aí, ó, com os seus amigos aí, que eu não vou lembrar todos os nomes todos. Muito obrigado a todos aí. Falou, Abrão, fiquem todos com Deus. Quero agradecer imensamente ao João Eduardo. Mandou esse vídeo pra gente, falando que é verdade mesmo. Que é verdade mesmo. Aí, muitas pessoas ainda comentam comigo, né? Abrão, você vai sugerir algum nome pra gente poder votar? Eu digo, olha, tem muitos bons nomes. Eu seria muito injusto se eu sugerir nomes, porque existem candidatos por todo o estado de São Paulo, existem candidatos por todo o Brasil, e que é humanamente impossível você conhecer a todos. Não dá para você fazer esse tipo de coisa. Nós temos aqui no Diário PCD a participação de alguns que estão sempre relacionados com a pessoa com deficiência. Está aqui no Diário PCD. Só você pesquisar que você vai ver nomes de muitos que defenderam o segmento da pessoa com deficiência, não no período eleitoral, mas antes do período eleitoral. Sempre estiveram ao lado das pessoas com deficiência em demandas importantes. Sempre foram corajosos. Assim como nós temos os covardes. Aqueles que aproveitam do momento ruim, do momento difícil da pessoa com deficiência, para favorecimento próprio. E aí eu digo, olha, eu não sei quem eu te indico para você votar, porque tem muitos bons nomes, mas eu posso dizer para você em quem não votar. Isso para mim não tem problema. Por sinal, São Paulo, né, muita gente usa aquela relação dos 48 deputados que votaram com o governador João Dória, lá na Assembleia Legislativa, que virou esse dilema sobre o IPVA. Né? Então, aquela relação é como se fosse os 48 nomes mais ruins da política no estado de São Paulo. Eu já disse para muita gente. Tem gente pior que aqueles 48. Tem gente muito pior do que aqueles 48. Isso eu posso garantir para vocês. Tem gente que não tem vergonha na cara de explorar o segmento da pessoa com deficiência em busca de voto. Não tem vergonha na cara. Não honra sequer aquilo que se fala quando comenta em religião. Aqueles que não respeitam nem a própria família e se mostra como cordeirinho para vocês em busca do voto. Só falta chorar. Mas são pessoas inescrupulosas que, se estiver no mandato, vai vender o segmento da pessoa com deficiência. Vai entregar de mão beijada o segmento da pessoa com deficiência para aqueles que têm interesse em comprar, em facilitar a retirada de tudo aquilo que nós conquistamos. Portanto, quero que você pense muito bem, reflita muito bem. O segmento da pessoa com deficiência é formado de pessoas muito sérias, pessoas inteligentes, que não caem em conto do vigário. E eu não tenho rabo preso com ninguém, falo aquilo que eu acho que eu tenho que falar, assumo o que eu falo, e se alguém achar ruim, eu estou à disposição para qualquer tipo de outra conversa. Vim de berço e tenho uma educação que eu preservo muito, mas eu não aceito quando alguém menospreza a inteligência das pessoas. Nunca tive medo, nunca terei medo, porque eu nunca me vendi. Por sinal, estão rodeando o Diário PCD para querer comprar.
E eu estou preparando a resposta para dar para aqueles que estão rodeando para querer comprar espaços no Diário PCD. Quero que você entenda, compreenda, reflita, porque aqui tem seriedade. Aqui tem compromisso com o segmento da pessoa com deficiência. Acima de tudo, se acaso você ficou magoado, magoada com a postura que a gente tem que tomar com esses candidatos fujões, eu não tenho como fazer diferente. Acha que é importante você ter as comprovações dos candidatos fujões? É só me pedir. É só me pedir. Muitíssimo obrigado. Noite de segunda-feira, 12 de setembro. Chegamos ao final de mais essa transmissão. Quero agradecer a participação de todos vocês. Compartilhe essa notícia, essa informação. Vá ao site do Diário PCD. Gratidão gigante. Se puder, deixa o like, compartilhe essa transmissão. Tem notícia pela semana toda. Fica ligado, tem novidade por aí. A qualquer momento a gente volta. Um abraço, valeu e tchau.